Hoje eu tive uma audiência, um atendimento com um pastor da Assembleia de Deus, interessado na mensagem, que já tem estudado há muito. E ele falando sobre as três pessoas distintas, o que viria a ser realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que quem blasfema contra o Filho tem perdão, contra o Espírito Santo não tem perdão? E eu mostrei para ele que blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar contra o Filho e contra Deus, contra o Pai. Ninguém blasfema contra o Espírito Santo sem blasfemar contra Jesus Cristo. Por causa do ofício que Jesus tinha como cordeiro, como sacerdote. Então ele disse assim, que aquele que blasfemar contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Na verdade, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela vem de palavras e também atitudes, gestos e atitudes. Uma mulher teve uma atitude muito rebelde com o profeta de Deus, irmão Branham. Ela estava sumariamente vestida no santuário. Ele desceu de lá e cobriu as suas pernas com um paletó. E ela saiu vociferando contra ele e caiu morta logo em seguida. Saiu blasfemando. Agora, o certo é que a blasfêmia resume-se nisso: a pessoa atribuir ao diabo uma obra do Espírito Santo. Então não importa se quem seja, eu disse para ele, precisa ter muito cuidado. Porque se a pessoa está sendo usada por Deus e você atribuir aquilo ao diabo, você está blasfemando. Isso não tem perdão. Agora, isso podia ser como o Filho estava sendo usado por Deus. E eles diziam que era Beelzebul, demônio. Então eles blasfemaram contra o Espírito Santo. No entanto, foi o Filho. Eles alvejaram o Filho. É fácil de entender, não é? E não importa. Por isso que a gente não deve estar brincando, remedando as pessoas falarem língua estranha, estar brincando com os dons que outros têm mesmo nas denominações, zombando. Porque entre eles há muitos que são realmente Deus, falando em língua, Deus curando. É muito perigoso você abrir sua boca. Nós temos uma referência aqui que vamos ler daqui a pouco, que vai nos orientar melhor sobre isso. Às vezes nós incorremos no risco de nos ferirmos dentro da própria igreja, nos ressentirmos com uma mensagem, sendo que a princípio daquela mensagem, no princípio, nós estávamos concordando que era Deus falando. Logo,
que aquilo nos supere, então nós já mudamos de opinião. E o nosso espírito fica rebelde. Ou é Deus falando, ou não é Deus falando. Se não é Deus falando, deixa esse homem falando sozinho. Agora, se é Deus falando, não importa se venha nos ferir, nos machucar, ferir os nossos sentimentos, mas o melhor que nós fazemos é, no mínimo, ficarmos calados. Deixarmos o tempo, que é o maior amigo da verdade, responder. Eu fiz uma pergunta aqui no meu esboço. Somente crer. Então lembro do corinho oficial do irmão Branham. Somente crer, somente crer. Jesus disse que é somente crer. Tudo é possível, somente crer. Então somente crer é o bastante? Então eu pus uma interrogação. Somente crer? Somente crer. Eu preguei. Eu creio que vai sair amanhã cedo na Rádio Clube sobre aquela mensagem que converteu o ladrão crucificado. O maior sermão que já houve em todos os tempos foi lá no Calvário. Sermão pregado, sermão recebido, aceito. Ele não se compungiu a ouvir um conjunto, um coral cantando, uma dupla, um hino, um solo. Não foi um apelo emocionante de altar. E vieram chorando na frente, e ele veio junto. E puseram a mão na cabeça dele. Não foi nada disso. Parece que a gente fica até implicado com isso, mas não é. É que analisando pelas Escrituras, o irmão Branham disse assim, que São Pedro, no dia de Pentecostes, falou apenas 15 minutos. Não teve chamada de altar, diz o profeta. Como de fato não houve. Mas quase 3.000 almas se compungiram seus corações e se entregaram. E perguntaram o que fazer. Que faremos, varões e irmãos? Pedro, que tinha a chave do reino dos céus, abriu. Arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, baseados nisso, nós podemos ver toda a mensagem, toda a Bíblia. Quando a própria Miriam, irmã de Moisés, fez aquele movimento sensacional de alegria, de júbilo, quando ela viu Israel passar a seco dentro do mar. Aquilo dá um Pentecostes mesmo. E que eles acabaram de passar, olharam para trás, os egípcios estavam sendo sucumbidos, naufragaram, seus inimigos. Se você estivesse lá, você pularia, você choraria, você gritaria, você dançaria, você levantaria os braços, como fez Miriam e todo Israel. Mas logo se esquece. Vai passando o tempo,